Bom, vamos continuar aqui a nossa conversa sobre o Sistema Financeiro Nacional. Só para recapitular, né? A gente estava falando aqui de dentro, né, dos mercados, né, moeda, crédito, capitais e câmbio. A gente falou do órgão normativo, que era o Conselho Monetário Nacional. Falamos do Banco Central. Vamos falar agora da Caixa Econômica, né, e demais participantes que seriam os operadores, né. Falamos de bancos também, bancos múltiplos, banco de investimento, banco comercial. é, E aí agora a gente vai continuar com a Caixa Econômica, né. A Caixa Econômica é uma empresa pública que exerce a atividade típica de banco comercial. Não vamos confundir empresa pública com sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista tem o controle também do governo, só que existe uma participação minoritária, né, nas ações ordinárias com direito a voto do público em geral. Né? São ações que também são negociadas em bolsa. A empresa pública não, ela é 100%, tem a participação de todas as ações que dão direito a voto estão na mão do governo. É, a Caixa Econômica Federal, por exemplo, na verdade hoje o que a gente tem, né, 2022, a gente só tem a Caixa Econômica Federal. A gente tinha a nossa caixa que era do governo do estado de São Paulo, que foi vendida para o banco, foi privatizada, né, e vendida para o Banco Santander. Hoje a gente só tem a Caixa Econômica do governo federal, que é a Caixa Econômica Federal. Ela é vinculada ao Ministério da Fazenda, no caso atualmente o Ministério da Economia, e ela integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. O que está sob a gestão da Caixa Econômica Federal? Né? O FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Sistema Financeiro da Habitação, que é o financiamento imobiliário, né? A taxas mais baixas do que os seus concorrentes privados, o Programa de Integração Social, que é o PIS, o Seguro-Desemprego e a gestão da Loteria Federal. Né? Então, basicamente, o que você precisa saber da Caixa Econômica Federal é isso. Né? O que tem que ficar claro é que a prioridade dela é concessão de empréstimo e financiamento de programas e projetos de natureza social. Né? Então, ela tem essa pegada social bem mais forte do que os demais bancos, inclusive o Banco do Governo Federal, que é o Banco do Brasil, né? Que tem um controle. O Banco do Brasil, por exemplo, é uma sociedade de economia mista. Você tem lá o ticker symbol, se não me engano, BBAS3, que é o ticker symbol da ação ordinária nominativa, que dá direito a voto. Os acionistas minoritários têm acesso, podem negociar, né, comprar e vender essas ações na B3. Coisa que não acontece, por exemplo, com a Caixa Econômica. Pode ser uma boa questão de prova, inclusive, né? Você ser perguntado e ser induzido ao erro, né? De que é possível você obter ações da Caixa Econômica na B3. Não, não é verdade. Você consegue do Banco do Brasil, mas não consegue da Caixa Econômica. Bom, um outro participante que no nível de operador, agente operador do Sistema Financeiro Nacional, são as administradoras de consórcio que cuidam dos consórcios. O que é o consórcio? Né? Consórcio é uma forma jurídica de autofinanciamento coletivo por meio de reunião de pessoas naturais e jurídicas que tem prazo de duração e número de cotas previamente determinados. Então, tudo isso é definido previamente, de tal sorte que o prazo de duração do consórcio é delimitado e, inclusive, o número de cotas também é pré-determinado. O objetivo é que seus integrantes adquiram bens e que
valor de aquisição desses bens seja é, diluído, né, ao longo do período de duração desse consórcio, de tal sorte que a cada mês, por exemplo, você tem todos os participantes, cada um detendo as suas respectivas cotas, vão contribuir para que o participante laureado, né, o sorteado, o que tenha dado o maior lance naquele mês, consiga adquirir o bem. Né? Então, por isso que se fala que isso é uma forma de autofinanciamento, em que eles se juntam para cada mês um pequeno grupo, né, de laureados consiga adquirir o bem. O que é a contemplação? É a atribuição do crédito ao consorciado para aquisição do bem ou serviço naquela data, naquele mês, por exemplo, e que pode ocorrer como essa contemplação, ou por lance ou por sorteio. Né? Ou as duas coisas, você pode ter um sorteado naquele mês e um que foi agraciado por conta de ter dado o maior lance. E o lance, o que é? Nada mais, nada menos do que um valor adicional que o participante está disposto a entregar no consórcio, de tal sorte que esse valor é usado para abater parcelas, né, futuras que ele deveria pagar nos meses subsequentes. Quem normatiza, autoriza, supervisiona e controla essas atividades é o Banco Central, mas isso não exime a administradora do consórcio de ter que seguir o que é previsto no Código de Defesa do Consumidor, porque é uma relação de consumo entre consorciado e administradora do consórcio. Bom, um próximo agente operador do Sistema Financeiro Nacional que a gente pode citar, que está lá naquele framework inicial, que são as corretoras, né, e também as distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Aqui existe uma supervisão compartilhada do Banco Central e da CVM. Né? A CVM também ela é responsável por supervisionar as atividades das DTVM e das CTVM. Né? Que tipo de trabalho que esse pessoal faz? É atividade de intermediação na compra e venda de títulos e valores imobiliários, né? Em que eles colocam na mesma plataforma de negociação. Algumas corretoras até oferecem a facilidade das plataformas serem pela internet, com os home brokers específicos dessas corretoras, em que os títulos são ofertados para os investidores e a intermediação é feita por esses agentes. Né? Fazem também consultoria financeira, clube de investimento, organizam, gerenciam e também eles financiam as alavancagens, né? Que é fornecer financiamento para compra de ações e índices futuro, ou dólar, contratos futuros de dólar. Essa forma de alavancagem, eles exigem um depósito de uma margem, né, de garantia por parte do investidor, que é apenas um percentual do valor do título de renda fixa ou variável. Né? Isso daí permite, são nas operações de day trade, isso daí permite que o investidor ele aporte valores menores e consiga operar valores alavancados em relação ao valor que ele depositou na conta. Né? Vou dar um exemplo. O contrato de índice está na faixa aí dos 108, 110 mil reais. Você só precisa depositar um percentual pequeno desse valor. Algo em torno de 5 a 10%, dependendo da corretora. E aí o investidor ele consegue operar, né, durante o dia valores bem mais altos do que aquele que ele realmente tem, né, de patrimônio próprio. Além disso, né,
elas são responsáveis por intermediar as operações de bolsa do mercado à vista, não só do futuro. O exemplo que eu dei foi do mercado futuro, mas também isso pode ser feito no mercado à vista, com as ações, né? E que dependendo da ação, cada corretora pode admitir ou não a negociação intraday, né? E também oferecer a possibilidade de alavancagem. E esses percentuais, na verdade, dependem do nível de risco, que é um cálculo feito por cada corretora, e o que a gente vê é que cada corretora cobra um percentual um pouco diferente, né? Do mesmo ativo, né? Dependendo do dia. Isso daí vai variando. Depende muito da volatilidade do papel também. Bom, basicamente é isso. São supervisionados pelo Banco Central e a CVM, como eu falei, né? As principais atividades, a gente falou das principais, na verdade, no slide passado. Aqui eu estendo, a gente consegue visualizar um pouco mais a quantidade de atividades que esses agentes fazem, né? Os primeiros eu já falei, né? Comprar e vender títulos e valores por conta própria de terceiros, operar em bolsa de mercadoria futuro. Foram os exemplos que eu dei, né? O primeiro é mercado à vista, o segundo é o mercado futuro. O terceiro também está muito em voga agora por causa dos IPOs, né? A frequência de IPOs tem aumentado bastante a cada ano. É intermediar a oferta pública e distribuição de títulos e valores imobiliários, IPOs e emissão de debêntures, tá? Operar na bolsa com o próprio capital, administrar carteira, custodiar título e valor mobiliário, subscrever emissões de títulos e valores mobiliários no mercado, exercer funções de agente fiduciário, instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento, intermediar operações de compra e venda de moeda estrangeira, de operações de câmbio de forma geral, né? E praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico por conta própria de terceiros, realizar operações compromissadas. O que são operações compromissadas? São operações em que o investidor ele aceita receber na sua carteira, sei lá, um título de renda fixa. Pode ser uma debênture de uma empresa, pode ser um título do governo federal, que esteja na posse da corretora. E a corretora recebe o dinheiro desse investidor. Esse investidor fica com esse título depositado em seu nome. E se por um acaso ele precisar, a corretora tem um compromisso de recomprar o título na hora que o investidor quiser, ou seja, a corretora provê liquidez para o título em favor do investidor. Por que isso é muitas vezes vantajoso para o investidor? Porque se for uma debênture, por exemplo, grande parte das debêntures que são emitidas pelas empresas brasileiras não tem liquidez. Então, muitas vezes o investidor pode precisar vender rapidamente uma determinada debênture e ele não conseguir liquidez. Por isso, se faz a operação compromissada, em que a corretora incentiva o investidor a encarteirar aquela debênture com baixa liquidez, com a garantia de recompra, caso o investidor assim deseje. Então, dessa forma, você facilita a distribuição, né, das debêntures que são emitidas, em que muitas vezes a própria corretora subscreve essa operação, né? Então ela está trabalhando como uma distribuidora dessa debênture, e aí ela garante para o investidor que se interessar por aquela debênture, garante a recompra caso esse investidor assim deseje. O que acontece nessa situação é que a remuneração da corretora vai ser o spread, que vai ser a diferença entre o que a debênture paga de juros e o que ela repassa desses juros para o investidor. Então, por exemplo, eu posso, como investidor, ser contactado por uma corretora em que ela tem lá na mão uma debênture da empresa A que está pagando 100% do CDI.
Aí a corretora me oferece essa debenture, eu vou receber essa debenture na minha carteira e vou ser remunerado, por exemplo, a 98% do CDI. Então, o que, que a corretora vai estar ganhando? Ela vai estar ganhando exatamente o spread de 2% do CDI. Tá? Esse é o raciocínio de operação compromissada. Praticar operações de conta margem, como eu falei, né, elas promovem a alavancagem dos clientes para as operações intraday, não só no mercado à vista, mas também no mercado futuro, em que o cliente não precisa de 100% do valor do título que ele for operar para que esse valor seja depositado em conta margem, né? Ele pode depositar só um percentual que a corretora se encarrega ela se responsabiliza pela diferença. E, por último, prestar serviço de intermediação, assessoria, assistência técnica, operações e atividades do mercado financeiro de capital. É bem genérico isso aqui, né? Bom, vamos segurar aqui o vídeo, aí eu falo de instituições de pagamento no próximo.